Você é uma daquelas pessoas que luta para que o planeta Terra seja diferente? Para que a gente possa viver em paz, tenha menos desigualdade, menos guerra, menos racismo, preconceito? Você realmente veste aquela camisa para que tudo isso seja transformado? Se você é essa pessoa, vem entender comigo como, através da lei da atração, a gente pode fazer com que o nosso planeta, a nossa vida e a vida de todo mundo seja melhor. Porque existe uma forma, sim, da gente entrar nessa guerra contra tudo isso que a gente não quer. E Abraham explica pra gente aqui no livro Dinheiro Atrai Dinheiro. E é isso que a gente vai conversar e entender hoje. Se você ainda não tem o livro, o link está aqui na descrição. E vamos lá, abra na página 121 e vamos conversar sobre uma guerra contra a guerra também é uma guerra. Abraham começa assim: reconhecer que você é o criador da sua própria experiência e aprender a deliberadamente fazer isso, direcionando os seus pensamentos, representa um grande ajuste para a maioria das pessoas, porque quase todas elas acreditam que podem fazer as coisas acontecerem através da ação. O que Abraham está querendo falar aqui é que a gente aprende que somente através da ação é que a gente consegue resolver os nossos problemas e conquistar aquilo que a gente quer. Não é que Abraham fala para você não agir. Nós conversamos sobre isso no vídeo passado, onde Abraham falou que a não ação não vale a pena. Mas o que ele está reforçando aqui, o que ele está trazendo aqui, é que essa ação precisa ser direcionada, ela precisa estar conectada com a nossa essência e com a nossa verdade. Então ele fala o seguinte: você não apenas foi levado a acreditar erroneamente que é a ação que faz as coisas acontecerem, como também acreditou que se aplicar pressão nas coisas indesejadas, elas desaparecerão da sua vida. É por isso que as pessoas empreendem a guerra contra a pobreza, a guerra contra as drogas, a guerra contra a AIDS e a guerra contra o terrorismo. E se a gente começar a analisar como funcionam as coisas, o mundo está estruturado dessa forma. Desde criança, nós somos ensinadas que precisamos entrar em ação contra tudo aquilo que a gente não quer. Então, o tempo todo ficamos lutando contra as coisas que a gente acha que não deveria existir na nossa vida. Mas o que Abraham está querendo falar aqui é que se a gente parasse de colocar ação nessas coisas, elas parariam de acontecer na nossa realidade. Porque a gente não está mais colocando foco, não estamos mais colocando a nossa vibração ali e a lei da atração entenderia que aquilo não faz parte da nossa realidade. Mas como agimos de acordo com o que nos foi ensinado, ou seja, colocando cada vez mais foco naquilo que a gente não quer, a gente faz com que isso cresça e isso não desapareça da nossa realidade. Tanto que aqui ele está falando que, embora você possa acreditar que lutar contra essas coisas indesejadas fará com que elas desapareçam da sua vida, não é assim que as leis do universo funcionam. E também não é essa a prova de sua experiência, pois todas as guerras estão se tornando cada vez maiores. Sim, quando a gente começa a olhar para as coisas ao nosso redor, a gente percebe que em vez dessa guerra contra o terrorismo, dessa guerra contra as drogas, trazerem uma solução para essa questão, as coisas só têm piorado. Se a gente olhar os dados, vamos perceber que cada vez mais a gente tem situações que não gostaríamos que estivesse acontecendo aqui no planeta Terra. Mas cada vez mais existem um número maior de pessoas colocando foco nessa guerra contra aquilo que elas não querem. Por quê? Porque é o foco, é a atenção, é o que faz elevar a vibração e é o que faz com que as coisas permaneçam ou aumentem. A gente já conversou bastante sobre isso porque é a base da lei da atração. Tudo aquilo que você coloca foco, tudo aquilo que você coloca energia, isso tende a crescer. E se tende a crescer, tende a espalhar e se tornar mais forte e atrair mais coisas para fazer com que isso permaneça existindo e acontecendo. E eu até grifei aqui essa parte porque é algo que a gente precisa gravar muito na nossa mente e trazer para a nossa realidade.
A atenção à falta do que deseja faz com que todas essas coisas indesejadas aumentem e cheguem mais perto de você. Do mesmo modo que focar a atenção sobre as coisas que são desejadas as faz aumentar de tamanho e chegar mais perto de você. Ou seja, o seu foco faz com que as coisas aconteçam ou deixem de acontecer. Então, quando a gente está olhando para aquilo que é ruim, o que a gente está fazendo é gerar mais energia para que aquilo permaneça. Perceba, às vezes acontece algo do outro lado do planeta Terra e a gente fica sabendo. E começa a ter uma comoção em relação a isso. E não é que a gente não pode entender o que está acontecendo e nem pode se comover em relação a algo, principalmente se isso afeta outros seres aqui do planeta. Mas a questão é que você fica sabendo que algo aconteceu lá do outro lado, automaticamente você começa a procurar, a buscar informações sobre isso. O que acontece é que você vai para o medo, para sentimentos de baixa vibração, que faz com que a energia que você está emanando para aquela situação seja mais daquilo que já está acontecendo. E aí você sai conversando com outras pessoas em relação a isso, colocando foco naquilo que aconteceu. E você se une a outras pessoas nessas vibrações baixas. O que a gente está fazendo? Está fazendo com que aquela situação ruim, ela persista por mais tempo. A energia ali daquilo que a gente não quer está cada vez aumentando mais. Porque quando a gente olha para algo que a gente não quer, em vez de colocarmos o foco na solução, a gente fica colocando o foco naquilo que não queremos que aconteça mais. E é justamente isso que ele fala aqui. Quando você coloca foco naquilo que você não deseja, é exatamente isso que permanece. Então imagina o mundo todo colocando foco naquela coisa ruim que aconteceu lá naquele lugar do planeta Terra. Quanta energia para manter aquilo por mais tempo está sendo emanada para lá. Então quando a gente quer que algo mude, nós deveríamos estar conversando sobre a solução daquilo ou estar emanando amor para aquele lugar, emanando luz para aquele lugar. E aí sim a gente estaria ajudando a fazer com que a energia daquele lugar mudasse e as pessoas conseguissem passar por aquela situação o mais rápido possível. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil da gente entender. Eu vou dar um exemplo mais próximo do que a gente vive no dia a dia para que a gente consiga aplicar todo esse conhecimento. Então eu vou colocar aqui relacionamento. Pense em um relacionamento que é um pouco difícil para você, algo que já vem se arrastando aí há algum tempo, seja um relacionamento amoroso ou entre um familiar, um amigo, no trabalho, enfim. Alguém que você já tentou resolver essa situação e não consegue. Esse relacionamento geralmente é um relacionamento cheio de conflitos, então eu vou colocar aqui alguns exemplos do que pode estar acontecendo nesse relacionamento. Esse seu relacionamento pode estar coberto de conflitos, ser algo desagradável de conviver, cheio de dúvidas, desrespeito. E a verdade é que você gostaria de viver o oposto de tudo isso. Você gostaria de viver um relacionamento em que existisse paz, amorosidade, confiança, respeito. Lembra que Abraham traz pra gente que tudo aquilo que a gente deseja, na verdade, tem dois lados. Aquilo que a gente quer viver e aquilo que a gente não quer viver. E muitas vezes nós estamos focando e colocando a nossa atenção naquilo que a gente não quer viver, acreditando que estamos colocando foco no que desejamos. E fazemos isso justamente pelo motivo que Abraham trouxe para a gente aqui, que é que somos ensinados que se algo nos incomoda, o que a gente precisa de fato fazer é entrar em ação, é colocar foco nisso, é tentar de alguma forma resolver essa situação. Então eu vou colocar aqui o lado positivo, aquilo que a gente quer viver do relacionamento. Aqui temos o lado negativo, aquilo que a gente não quer.
E para cada um desses sentimentos, para cada uma dessas situações, eu vou criar um padrão vibracional correspondente a isso. Como eu já dei esse exemplo várias vezes, vai ficar mais fácil da gente entender como transmutar isso para aquilo que a gente deseja e por que essa ação de algo contra aquilo que a gente não quer só faz crescer ainda mais aquilo que a gente tanto detesta. Então, do lado daquilo que a gente gostaria de viver, seria um relacionamento cheio de paz, de amorosidade, confiança, respeito, e do outro lado, um relacionamento cheio de conflitos, desagradável, cheio de dúvidas e desrespeito. Todas essas ações, todos esses comportamentos, eles geram sentimentos dentro da gente. E esses sentimentos criam um padrão vibracional. Então, eu criei aqui alguns padrões para ficar mais simples da gente entender. O conflito seria esse padrão. A sensação desagradável que esse relacionamento traz, esse padrão. As dúvidas, esse padrão. E o desrespeito, esse padrão. Então, toda vez que sentimos isso, estamos vibrando nesses padrões. O que são totalmente opostos aos padrões que a gente gostaria de viver. Por exemplo, a paz seria esse padrão. A amorosidade teria esse padrão. E assim por diante. Então, esses padrões daquilo que a gente quer viver são diferentes dos padrões vibráteis daquilo que a gente não quer viver. Mas, como somos ensinados a colocar foco, entrar em guerra contra aquilo que a gente não quer viver, o que acaba acontecendo? Quando estamos perto da pessoa que o relacionamento é complicado, a gente está aqui nesse padrão vibrátil. Quando a gente se afasta dessa pessoa, o que a gente continua fazendo? Nós continuamos tentando achar uma solução para isso. Mas de que forma? Nós ficamos pensando sobre essa pessoa, pensando no que poderíamos responder para ela, pensando em quanto essa pessoa nos abala. É desconfortável estar nesse relacionamento, o quanto gostaríamos de estar longe, mas ao mesmo tempo ficamos ali remoendo situações passadas, imaginando situações desagradáveis futuras, e isso faz com que a gente se mantenha nesses padrões. Ou então, muitas vezes, conversamos com outras pessoas sobre esse relacionamento, e isso faz com que a gente entre de novo nesses padrões. E o que acontece? Essas ações que a gente tem, tentando eliminar tudo isso que nos desagrada, faz com que essa vibração permaneça e se fortaleça. Então, se as minhas relações conflituosas com essa pessoa estão vibrando aqui nesse tamanho, quando eu coloco meu foco aqui para tentar resolver isso, da maneira que somos ensinados, que é falar sobre isso, reclamar sobre isso, pensar sobre isso de uma forma negativa, o que acontece com esse padrão vibracional? Ele ganha força, ele se intensifica, então ele fica maior. E automaticamente a lei da atração vai entender esses meus sentimentos. Se eu estou colocando foco aqui, energia aqui, mais coisas que gerem conflitos vão ser atraídas para mim. Então, mais situações difíceis de serem resolvidas vão ser atraídas para mim, porque meu foco está todo aqui. Eu estou colocando uma guerra contra esse relacionamento que eu não quero. Então, quanto mais eu ergo a bandeira de que eu não quero esse relacionamento e eu vou para todas essas ações de conversar, de reclamar, de pensar, de remoer o passado, criar um futuro tenebroso, mais eu estou colocando energia nisso. Então, mais isso cresce e mais me afasta das vibrações daquilo que eu quero viver. Então, entende por que Abraham fala que uma guerra contra a guerra também é uma guerra? Porque quando a gente está pensando em algo que a gente não quer e falamos, chega,
basta, eu não quero mais isso, e começamos a entrar em ação de uma maneira a alimentar essas vibrações, não tem como a gente sair delas. A gente está ainda alimentando, está ainda colocando foco, está ainda gerando mais vibrações relacionadas a isso. Então, a solução aqui seria o quê? Quando eu estou perto dessa pessoa, eu estou vivendo essas vibrações, estou nesses sentimentos, nesses pensamentos e a minha ação é de defesa. Mas quando eu saio de perto dessa pessoa, o que eu deveria fazer? Quando eu saio de perto dessa pessoa, eu deveria focar os meus pensamentos em outras coisas, em coisas que fossem agradáveis para mim e que me levassem justamente para esses pensamentos, sentimentos e emoções daquilo que eu quero viver. Então, se eu não consigo pensar nessa pessoa de uma maneira agradável, mesmo estando longe dela, eu preciso pensar em pessoas que me gerem essas vibrações. Para quê? Para eu ficar o menos tempo possível alimentando essas vibrações. E aí sim o meu foco muda. Aí sim a lei da atração entende que eu quero viver mais disso do que disso. Então eu paro de falar com as outras pessoas desse meu relacionamento desagradável, eu paro de usar o meu tempo para pensar nesse relacionamento desagradável, eu paro de tentar criar uma guerra contra esse relacionamento e fico olhando em direção àquilo que me faz bem. Então, se eu estou perto dessa pessoa e vivo um momento de desrespeito, a minha vibração fica aqui, no desrespeito. Mas eu me afastei dessa pessoa e coloquei o meu foco em situações que me levam ao respeito, automaticamente a minha vibração muda e fica compatível com o respeito. Então, eu volto a me encontrar com essa pessoa, eu volto a entrar nessa vibração do desrespeito. Eu saio de perto dela, eu vibro no respeito. Então, eu não fico aqui alimentando isso daqui quando eu estou longe dela. Porque se eu, quando estivesse afastada, ficasse alimentando o desrespeito, eu nunca teria esses momentos de alinhamento. Eu sempre estaria no momento de desalinhamento. Mas você não vai ficar nesse ciclo para sempre, porque aos poucos, quanto mais tempo você conseguir ficar no respeito, menos força essa vibração vai ter. Então, quando você encontra essa pessoa, ela não tem mais com quem entrar na guerra. Porque a sua energia não está mais aqui, a sua energia está aqui. Então, aos pouquinhos, esse momento de desrespeito vai diminuindo. Porque a lei da atração vai entender que vocês estão incompatíveis e ela vai afastando você dessa pessoa ou vai enfraquecendo a força dessa pessoa perto de você. Então, a coisa precisa mudar. Aos pouquinhos, as coisas ao redor vão se alinhando com essas novas vibrações que você está colocando foco. Então agora deu para entender por que Abraham fala que se a gente se mantém numa guerra contra tudo aquilo que a gente não quer, nós só estamos alimentando mais esses padrões negativos que mantêm o mundo do jeito que está. E isso só tem feito aumentar cada vez mais aquilo que a gente não deseja. Então isso serve para aquilo que acontece lá do outro lado do planeta, mas também serve para as coisas que acontecem na sua vida no dia a dia. Eu dei aqui um exemplo dos relacionamentos, mas isso pode ser para qualquer outra área da sua vida. Tudo aquilo que você luta e vai contra e fica colocando energia negativa, tudo aquilo vai se manter na sua realidade. E Abraham então traz aqui para a gente um exemplo sobre a prosperidade. Ele fala o seguinte: quando você relaxa e entra em seu estado natural de bem-estar, quando você faz afirmações do tipo busco abundância e confio nas leis do universo, já identifiquei as coisas que desejo e agora vou relaxar e permitir que elas surjam na minha vida. Porque quando a gente relaxa, quando a gente tira o foco daquilo que é desagradável, a gente está
permitindo que aquilo que é agradável venha até nós. Por isso que eu falei, se você não consegue pensar de forma positiva naquela pessoa que te perturba tanto, pense em outras coisas que te coloquem nessa mesma vibração que você deseja viver. E é isso que vai atrair um relacionamento amoroso para você. Não necessariamente você precisa pensar numa pessoa que seja dessa forma. Você pode pensar em outras coisas que te tragam paz, que te tragam amorosidade, que te gerem a sensação de confiança, de respeito. E isso vai fazer com que os novos relacionamentos se alinhem com essas vibrações. Então, quanto mais você se permitir estar no bem-estar, vivenciando tudo isso, mais a sua vida vai sendo moldada em relação a essas vibrações, em relação àquilo que você deseja viver. E sobre a prosperidade, Abraham fala assim: se sua situação financeira lhe parece uma luta constante, você está afastando o seu bem-estar financeiro para longe, cada vez mais para longe. Mas quando você começa a se sentir bem, leve e tranquilo em relação ao dinheiro, você permite que mais abundância flua para a sua experiência de vida. Não há mistério, é simples assim. E eu posso falar para vocês, em relação à minha experiência, que sim, enquanto eu ficava olhando para a minha situação financeira, com desespero, com escassez, imaginando que da onde poderia surgir dinheiro, eu estava focando nessa guerra contra a escassez. Então, era uma coisa que gerava dentro de mim vibrações que me conectavam cada vez mais com a escassez. Mas a partir do momento que eu falei, ok, eu sei que eu preciso, que eu quero melhorar minha situação financeira, mas eu vou buscar coisas que me tragam paz e alegria, e comecei a me sentir bem em relação a muitas coisas. Comecei a ouvir músicas que me agradavam, a ler livros que me faziam sentir bem, a viver momentos de mais paz, a viver momentos de mais alegria. Automaticamente a minha vibração aumentou e o dinheiro começou a fluir com mais facilidade. As coisas, as situações que me geram mais prosperidade, elas acabam surgindo na minha vida. Então, quando a gente se alinha com o bem-estar, quando a gente vive o bem-estar, tudo na nossa vida muda. E eu sei que parece uma coisa difícil, porque as pessoas falam, nossa, como que você vai ficar feliz se tudo ao seu redor está desabando? Mas o que Abraham ensina é que a gente realmente precisa se sentir bem. E quando eu falo se sentir bem, não é que a gente então vai sair por aí esbanjando o que a gente não tem, tentando gastar mais do que a gente pode para viver essa prosperidade, essa abundância. Não, é se sentir feliz com aquilo que a gente já tem e gerar alegria e gratidão dentro de você com tudo aquilo que você já possui e que é simples para você. É isso que vai fazer com que a sua energia, a sua vibração se alinhe com a vida que você deseja e automaticamente as ideias, as pessoas, tudo aquilo que está alinhado com os seus sonhos vão surgir na sua realidade. Isso é que faz mudar a sua vida. Quando você muda o que está dentro de você, a sua forma de olhar para as coisas, para de entrar em guerra contra aquilo que você não quer e se permite viver mais a felicidade, a sua vida muda. Tudo que está ao seu redor precisa se alinhar com essa alegria, com essa paz e essa tranquilidade. Automaticamente, não tem como a sua realidade ser igual ao que era antes. Então pare de acreditar que a ação precisa ter conflitos, ela precisa ter brigas, precisa ter força para que as coisas sejam resolvidas. Vá para dentro de você e trabalhe a sua paz, trabalhe a sua alegria. E é isso que vai gerar mais alegria, mais paz na sua vida. Mais prosperidade, mais abundância, saúde, riqueza, felicidade e tudo aquilo que você realmente deseja viver. Faça um teste, não precisa confiar no que eu estou dizendo. Faça um teste. Você viveu até agora, não sei quantos anos da sua vida, lutando contra aquilo que você não quer, colocando energia e foco naquilo que você não quer, levantando bandeiras
criando disputas contra aquilo que você não quer. E você só criou mais e mais conflitos e dificuldades. Tente por um mês mudar. Tente por um mês colocar o foco na alegria. Tente por um mês olhar para aquilo que você deseja com carinho. Fazer o caderno da gratidão, fazer as técnicas que eu ensino aqui no canal, colocar foco nos aspectos positivos de tudo aquilo que você tem na sua vida. E depois você vem aqui e me conta se algo não mudou. Eu não estou prometendo que as coisas mudam de um momento para outro, porque vai depender muito de tudo aquilo que você já criou até hoje e você está mantendo. Mas, acredite, aos pouquinhos as coisas vão se moldando de um jeito que é surpreendente. Então, faz o teste. Assista aqui todos os vídeos, tanto do livro Dinheiro Atrai Dinheiro, Peça e Será Atendido, entenda a lei da atração, pratique as técnicas que eu já ensinei e depois vem aqui e me conta. E eu falo tanto isso porque a minha vida só começou a mudar a partir do momento em que eu comecei a estudar a lei da atração através dos Abraham e comecei a aplicar o que eles falam de fato. Pego as técnicas e trago para a minha realidade, mas não só naquele momento da técnica. Eu pego aquilo que eles ensinam e aplico no meu dia a dia. Eu trago como uma filosofia de vida e foi a partir daí é que realmente as coisas começaram a se transformar na minha realidade. Eu tô ainda no começo de tudo aquilo que eu quero conquistar. Eu ainda tô no começo daquilo que eu acredito que posso viver. Mas eu já queria compartilhar aqui com vocês essas pequenas mudanças porque eu acredito que tudo começa assim, de algum lugar. E que se formos consistentes, se formos realmente trazer isso para a nossa realidade como uma verdade e vivermos isso de uma forma intensa, muita coisa pode acontecer. E eu quero deixar aqui como um registro de toda a minha evolução, para que vocês também possam se inspirar, possam perceber que independente do que vocês estejam vivendo, tudo pode mudar. Eu ainda vou trazer aqui no canal um relato de tudo o que aconteceu na minha vida até aqui, tá? Para que seja inspiração para vocês, para que vocês possam ver que só estudando aqui alguns conhecimentos da lei da atração e aplicando no seu dia a dia de uma forma simples, mas prática, você não precisa fazer grandes mudanças na sua vida, na sua rotina. Você só precisa mudar o seu foco, a sua mentalidade e trabalhar o bem-estar dentro de você. As coisas vão se alinhando com tudo aquilo que você deseja viver de verdade. Eu ainda estou no processo, eu estou amando esse processo, estou adorando cada passo que eu dou. Eu realmente estou muito apaixonada por esses livros, pela lei da atração. Quando você começa a entender e você começa de fato ver que você é uma co-criadora da sua realidade, você não quer parar, você quer ir muito longe. Então, espero de coração que mais esse ensinamento que eu trouxe para vocês mude aí algumas chavezinhas na sua mente e você comece a colocar em prática agora mesmo todo esse conhecimento, porque até o final do ano muita coisa ainda pode acontecer na sua vida. Eu confio que eu consigo. E você? Confia em você? Confia no seu coração? Confia na sua essência? Eu tenho certeza que dentro de você existem grandes coisas. Então, bora cocriar a nossa realidade? Vem comigo. E a gente se vê no próximo vídeo. Aliás, tem vários vídeos já estudando esse livro e eu quero você aqui comigo.